Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Hoje o tema é o pote no fim do arco-íris. Esse pote pode conter qualquer coisa que nós desejarmos. É o nosso desejo, a nossa intenção, que preenche literalmente com o que se quiser, na quantidade que se quiser. O que significa intenção? É o paradigma que você tem, o sistema de crenças. Aquilo que você acredita que é possível, é possível. Aquilo que você acredita que não é possível, não é possível. O universo responde inteiramente à nossa intenção. Tudo que nós pensarmos é real. Acontece, mais cedo ou mais tarde. Então é preciso ter o máximo de cuidado com aquilo que se pensa e se deseja, porque será atendido de qualquer maneira. Por quê? Porque tudo que nós pensamos e sentimos é um campo eletromagnético. Está debaixo de um campo eletromagnético ou está dentro. Tudo no universo é eletromagnetismo. Tudo. Tem 4 forças, mas o eletromagnetismo é o que rege esses desejos, essas intenções. Nós somos uma estação de rádio que emitimos o tempo todo e isso retorna para nós inevitavelmente. Quanto maior o desejo, mais depressa volta. O desejo é que coloca a energia na forma. O pensamento cria a forma. E o desejo põe a energia para aquilo se tornar realidade manifesta nesta dimensão. Tudo isso é criado numa outra dimensão, uma acima, e se manifesta na nossa vida prática, na terceira dimensão, digamos assim, depois de um certo tempo. Esse tempo depende de quanto você é capaz de sustentar uma ideia e uma energia. Sustentar a forma que você quer sem duvidar, sem ter medo, sem oscilar. Quero, não acredito. Então é por isso que é difícil manifestar as coisas, que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em criar aquilo que deseja, por causa disso. Porque oscila. Só vem com 100% de certeza, 100% de fé. 100%. Então, 100%, 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos, 50 anos. Isso só acontece se a pessoa tiver absoluta convicção das leis que regem tudo isso, para ela manter, durante anos, se for necessário, um objetivo constante, mental e emocional. Há a menor dúvida, aquilo é cancelado e começa tudo de novo. Então, se você duvida que o carro chega, o carro desaparece. Aí você tem que criar o carro novamente, pôr energia novamente, tudo no mental, né? E no emocional, para que o carro comece a ser formado de novo. Passa uma semana, aí acho que o carro não vem. Ou abre a garagem para olhar, né? Aí desanima. Uma pessoa chega e fala qualquer coisa que mexa na sua crença, você volta atrás, começa tudo de novo. É por isso que é uma coisa assim de altos e baixos o tempo inteiro, e isso não leva a se criar nada. O nosso DNA é um código aberto. Tanto é que já não se faz clone de ovelha, já não se mapeia gene, já não faz um rato com uma orelha desse tamanho, um outro animal fluorescente, assim por diante. Tem várias coisas já patenteadas, né? Formas de vida patenteadas. Porque tira um gene, troca alguns genes e tem um novo ser com novas características. Isso significa que, quando isto for bem entendido, claro que tem um limite, eu vou explicar, mas quando isso for bem entendido, será possível manipular seres vivos do jeito que se quiser. É um código. Tem 3 bilhões de pares lá, químicos que dão esse nosso formato humano, digamos assim. Tudo isso pode ser modificado. Existe um DNA que não está no mundo, digamos, na terceira dimensão. Ele é um campo magnético. Então, tem uma enorme quantidade de informação, 100 trilhões de informações, na parte magnética do DNA. Mas isso, na ciência atual, ainda não se
sequer se cogita disso. Eles só enxergam biologia molecular. Então, eles enxergam o que é palpável. Tá? Mas só que tudo que existe tem um campo eletromagnético. Então, isso mostra, por exemplo, é um exemplo, mostra o problema do paradigma. Se você não enxerga, se você não aceita que tudo emite um campo eletromagnético e tem informação intrínseca nele, você fica preso numa dimensão material. Você vai tentar a solução, tudo dentro do que se chama materialismo. Você vai tentar mexer no DNA só na parte bioquímica, biomolecular, sendo que a maior parte da informação dele está no campo magnético dele. Então, isso é um pequeno exemplo para vocês verem a complexidade deste mundo, desta terceira dimensão, como é difícil conseguir as coisas nessa dimensão, porque o paradigma está completamente errado. Então, se você constrói um alicerce de um edifício em cima de cálculos errados, ele desmorona. E, infelizmente, toda esta civilização está montada em bases completamente errôneas. Daí a dificuldade que existe em todos os campos, relacionamento, negócios, economia, educação, saúde, tudo. É tão difícil, é tão problemático, olhando o globo como um todo, o planeta Terra, por causa disso. Porque se olha só o lado partícula. Vamos ver se hoje a gente consegue deixar isso bem claro. A mecânica quântica não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. É feito assim, é divulgado isso para a população para dificultar o entendimento. Porque se você entender mecânica quântica, a sua vida muda assim, muda tudo. Então isso é a chave, é o segredo do segredo do segredo, é a mecânica quântica. É a base do paradigma que está errada, entendeu? Física clássica. Está tudo errado porque está tudo na mecânica do Newton, na mecânica clássica. Mudando isso, muda tudo. Então, se você não tinha chave, você não abre porta alguma. Se agora você tem a chave mestra, você abre todas as portas. Você só precisa de uma chave. Entender a mecânica quântica. E o que é entender a mecânica quântica? Embora existam dezenas de experimentos, mas tem um que é básico, um que é fundamental, que é o famoso experimento da dupla fenda, feito há 205 anos nesse planeta. 205 anos, 2 séculos. 2 séculos. 2 séculos depois, 99,9999999 da população terrestre sequer ouviu falar disto, que é fundamental. Agora, nós já temos 60, 70 anos de mecânica quântica, 80 anos, vai, ou um século, depois que o Max Planck falou que existia o quantum, em 1900, e todo mundo tem celular, rádio, televisão, bilhete único do metrô, passe livre no pedágio, GPS, internet sem fio, toda esta parafernália eletrônica, e sequer sabe por que isto funciona. E o que dá para fazer a mais com esse campo eletromagnético? Essa é a dificuldade, não há questionamento. Pega um aparelhinho, aperta o botãozinho e fala com a China, com os Estados Unidos, fala com qualquer lugar do mundo e sequer questiona. Cadê o fio? Cadê o fio desse negócio? Não. Pode usar a caixinha a 120 por hora dentro do carro. Pega o celular, digita, fala, desliga, o carro a 120 por hora. Entra no elevador, sobe, desce, continua falando. Como é feita a conexão disso? Tem uma explicação. A onda que porta a sua conversa está em todos os lugares, certo? É a única explicação possível, mas isso pode ser medido. Mas a única explicação possível para leigo é que esta onda, esta informação, está em todos os lugares. Porque o carro está andando a 120 por hora e você continua falando no celular. E uma nave em órbita a 28 mil quilômetros por hora
e continua falando com o rádio. Como é que faz? E o robô que está em Marte? Isso significa que a onda do seu celular, que dá para falar assim com o vizinho da frente, esta mesma onda daria para falar com Marte. A onda está em todos os lugares. Ok. Quando vocês pegam o CD da ressonância e levam para casa, na primeira vez, e eu falo, volume 0, sem volume, dá play, aperta o play e pode ir embora. É o maior espanto. Não é isso? Não precisa ficar do lado. Mas como? Por que que o CD você teria que ficar do lado e o seu celular você pode andar 120 por hora com ele sem problema nenhum? É incrível esse tipo de questionamento. Qual a diferença que tem, em termos eletromagnéticos, entre o CD da ressonância e o celular? Vocês percebem? Isso é o paradigma. Esse é o problema do paradigma. Por isso que toda esta parafernália é usada sem nenhum questionamento. Mas, no meu caso, assim que se explica o que dá para fazer com a ressonância num CD, por exemplo, há o maior questionamento possível e imaginável. Mas como? E ninguém questiona isso no celular. Vocês percebem? Agora, por que há esse questionamento quanto à ressonância? Porque não acredita que a onda está em todos os lugares. Mas não questiona isso no celular. Por quê? Porque não entende como é esta realidade. Esta realidade. O mundo físico, digamos assim. Se não entende isso, tudo passa a ser místico, religião, magia, bruxaria, feitiçaria, e assim por diante. N nomes. Né? Tudo que não é entendido, a humanidade tende a considerar magia. Se nós hoje voltássemos a 1300, 1500, com um celular na mão, com uma máquina fotográfica na mão, seria queimado imediatamente. Porque só pode ser bruxaria você captar uma imagem que aparece lá na sua câmera fotográfica e uma caixinha que fala com outra caixinha. Só pode ser. Pois é, isso há 1500 anos. Ou quanto? Há 100 anos atrás? Porque há 100 anos atrás já destruíam os aparelhos de um inventor brasileiro, Roberto Landel, que aqui em Santana ele testou um rádio. Ele não é reconhecido como o criador do rádio, mas ele, em 1800, 1900, ele testou aqui em Santana, na presença do cônsul britânico. Mas isso na história não existe, certo? Então, mas destruíram o laboratório dele porque só podia ser coisa, adivinha de quem? Do demônio. Pronto. Tudo que não se entende tem que ter um bode expiatório, como se fala, né? Então tem que ter alguém que vai ser o culpado. Da mesma maneira que hoje a gente ri de 1500, daqui a 100, 200 anos, se contar como hoje se reage à ressonância, as pessoas também morrerão de rir, de falar, nossa, que coisa. Como que esse povo não entendia isso? E eles vão falar a mesma coisa que eu estou falando aqui. E eles ainda usavam o celular. E não acreditam em eletromagnetismo. Isso significa que as possibilidades são infinitas, mas que as pessoas estão usando uma ínfima parte das suas capacidades, do potencial do universo, de prover tudo o que você quer. Ínfima parte. Não dá nem para descrever, quantificar o quanto está sendo deixado de lado, porque não se entende como funciona esse mundo. Nasce, come, bebe, dorme, morre, e o que agregou, o que acrescentou? Nada. É preciso abrir o olho. A gente chega aqui e abre o olho. Tá, onde eu estou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, é preciso fazer uns questionamentos.
Como se deveria fazer um questionamento do celular também. Se não, nós estamos sendo tratados como animais. Igual Pavlov, lá o russo, condicionava os cães a salivar como ele queria. O nosso condicionamento é muito mais sofisticado, certo? Mas é tão condicionado quanto se condiciona a qualquer animal. Volta na dupla fenda. Você tem um experimento que mostra o seguinte. Você pega um elétron. O que é um elétron? Ele faz parte do átomo. O que é átomo? O menor tijolinho que constrói toda essa realidade aqui. Se a gente puser um microscópio e aprofundar, aumentar, nós chegaremos a ver um átomo que contém 3 bolinhas, digamos assim. Próton, no núcleo, nêutron, o próton tem carga positiva, nêutron, e o elétron, carga negativa, girando em volta disso aqui. Então essa é a descrição mais simples possível. Tanto faz uma descrição dessa, ou projetar aqui na parede um desenho com uma bolinha grudada na outra bolinha e uma bolinha girando em volta. Tipo sistema solar, ou a Terra, a Lua. Tem alguma dificuldade para entender que tem próton, nêutron juntos e elétron girando em volta? Acontece que a maioria das pessoas não sabe que existe uma coisa chamada átomo. Não sabe. Então, talvez a dificuldade de entender tudo que eu explico seja porque não sabe do que eu estou falando. O que é esse tal de átomo? O átomo é a substância que constrói toda essa realidade. A química trabalha juntando átomos para formar um negócio chamado moléculas. 2 átomos grudados, vira molécula. Junta um monte de moléculas, você tem uma célula, por exemplo. Várias delas, um órgão. Vários deles, um ser humano. Então é tijolinho que forma tijolinho, vai se organizando e temos toda essa realidade criada. Muito bem. No átomo você tem polo positivo e o negativo, que é o elétron. Pegando um deles só, um elétron, e disparando contra a parede, caso ali houvessem 2 fendas, o que acontece no experimento? O que ele mostrou? Que o elétron, uma bolinha, chamada partícula na física, passa através das 2 fendas, dos 2 buracos. Como que uma coisa passa através de 2 buracos ao mesmo tempo? Essa é a questão. Esse é o experimento fundamental da mecânica quântica, 1805. Até agora, praticamente, ninguém entendeu esse experimento. Mas só que está usando toda esta eletrônica, baseada nesse experimento. Esse experimento mostra que aquela bolinha, chamada elétron, partícula, que você manda e passa por 2 buracos, não é uma partícula, porque é lógico. Como que uma coisa passa em 2 lugares ao mesmo tempo? Não existe isso como partícula, mas como onda, sim. Então o experimento mostra que existe uma interferência construtiva lá atrás no sensor. Por quê? Porque passaram várias ondas simultaneamente pelas 2 fendas e interferiram lá atrás. Então mostra umas franjas brancas. É isso que provou que toda esta realidade é feita de ondas. Então, o elétron é uma partícula e é uma onda ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Nós escolhemos se nós queremos tratá-lo como partícula ou como onda. Nós humanos, o observador, a nossa consciência que faz essa escolha. Até aí, tudo ok. Tá. A cadeira é feita de moléculas, molécula é feita de átomo é feito de elétrons, tem um campo eletromagnético em volta dele, por isso que tem luz aqui. E ele é partícula ou onda. Já se projetou 100 moléculas
em duas fendas e passou como onda. Então, quando se falou anos atrás, mas isso é só com um elétron que acontece? Não. Já se chegou a fazer experimento com 100 moléculas, que é algo enorme em termos atômicos, e as 100 moléculas passaram como onda, através das duas fendas. Então, quanto mais se testa, mais se prova isso que a gente está explicando. Quanto mais testam, mais fica provado que o universo é como a mecânica quântica mostra. Então, tanto faz você pegar 100 moléculas ou pegar a cadeira inteira, tá? E jogar que vai passar pela dupla fenda, uma cadeira vai passar por dois buracos. A cadeira física, partícula, não, a onda da cadeira. Tudo é onda, tudo é partícula ao mesmo tempo. Nós é que escolhemos. Esse conceito muda tudo. Com base nesse conceito, você passa a entender, é só tirar as conclusões. Uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Você muda toda a realidade. Mais cedo ou mais tarde, todo este paradigma, sistema de crenças, sociológico, político, econômico, educacional, economia, relacionamento, tudo que o homem faz, terá que mudar e ficar debaixo do paradigma da mecânica quântica, que tudo é uma onda. Se tudo é uma onda, tudo está conectado, porque tem uma coisinha chamada emaranhamento quântico, que é um outro experimento que mostrou o seguinte: você pega uma partícula, encosta na outra partícula, chama correlacionar, isso na física, e separa e solta. Uma vai para cá e outra vai para lá, opostos, e deixa viajar bastante. Pode até o fim, forma de falar, do universo para lá e outra para cá. Daí você mexe no ângulo de rotação, chama spin, o ângulo de rotação dessa partícula. Imediatamente, instantaneamente, mais veloz que a velocidade da luz, o spin da partícula correlacionada também se altera. Instantaneamente. Significa o quê? Que as duas partículas estão correlacionadas. Elas estão em comunicação o tempo todo, para sempre. A partir do momento que elas foram correlacionadas, elas estão se comunicando. Pois bem, só que tem um problema. Não existe um sinal trafegando dessa partícula para essa. Não tem nenhum sinal sendo mandado, tá? Transportando uma informação, igual um cabo de fibra ótica. Não tem nenhum sinal sendo transportado. E a mudança é mais veloz que a velocidade da luz, que é o limite que o Einstein deu para a velocidade de qualquer coisa no universo. Só que é nesta dimensão isso. Como que esta partícula sabe que nós mexemos nesta? Imediatamente. Isso está sendo usado em criptografia quântica. Daqui a pouco nós compraremos equipamentos, computadores de criptografia, usando o emaranhamento, o observador, o colapso da função de onda. Quando você observa, você muda tudo. Nós, humanos, a nossa consciência observando muda tudo. Daqui a pouco a gente vai comprar um aparelhinho de não sei quantas, algumas centenas de dólares, de criptografia, para pôr lá no nosso telefone para falar tudo criptografado com o outro, e ninguém vai conseguir entender, e violar esse código, etc, etc, baseado em quê? Na mecânica quântica, no emaranhamento quântico, no spin das partículas, e ninguém vai saber que isso também existe. Quais as consequências disso? E vai se usar o aparelhinho para fazer criptografia. Vocês percebem até onde a coisa vai? A coisa vai ficando extremamente sofisticada, mas a população não tem a menor ideia do que significa isso. Então vamos voltar lá. A partícula recebe uma informação da outra instantaneamente. Os físicos disseram o seguinte, que não tem explicação para isso. Então há uma comunicação não local. Vejam, é fácil dar esse tipo de nome, né? Não local.
Local é esse, o que é local? Não, local é esse universo. E o que é não esse universo? Só pode ser outro universo, certo? Só pode ser outra dimensão. Então, esse experimento de emaranhamento, ele prova que existe mais coisa do que a gente está vendo. Porque nesta dimensão, neste universo, não há forma de trafegar uma informação de uma partícula para outra e mudar o spin instantaneamente, mais veloz que a velocidade da luz. Não há. Ponto. Portanto, só tem uma explicação. Há uma comunicação, como eles falam, não local. Aí você tem um pontinho, você vira a página, isso é um livro de física. Você vira a página, é outro assunto. Percebem como é que a coisa é montada? Vem um livro de física, ele explica, explica, explica. Bom, isso é comunicação não local, ponto. E agora vamos falar de bolo de chocolate. Trocou de assunto. Isto é a mesma coisa que levantar o tapete, jogar todo o lixo para debaixo do tapete e está tudo certo. É assim que é tratada a informação para o povo, para nós, entenderam? Joga-se para debaixo do tapete. Ora, assim é muito fácil. Falar, a comunicação é não local. E daí? E o que significa isso? E o que dá para fazer com isso? Essa é a questão. As consequências de que exista essa comunicação. Porque existe um universo que não está nessa dimensão. Tem um outro. Está provado isso na mecânica quântica. Então, você vê, é uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha ali. E o castelinho de cartas desse paradigma vigente, você faz assim, ele desmonta. Foi isso que aconteceu quando o elétron passou pelos dois buracos. Desmontou tudo. Porque tudo isso está baseado na separação absoluta de tudo. Ele é ele e eu sou eu. Portanto, tudo que eu fizer contra ele não me afeta em nada. Está totalmente justificado fazer qualquer coisa, dar um tiro nele, ir na guerra, matar um monte de gente, porque não tem nada a ver. Você é você, eu sou eu. Não tem nada que nos conecta. Nada. Assim, vocês perceberam? Justifica tudo. Não tem lei de causa e efeito, porque não tem consequência de nada, é tudo materialista. Este é o paradigma que nós vivemos. Você pode até pensar, você pode até achar pessoalmente que você acredita que tem outras dimensões e etc, etc. Tá. Mas só que toda a sociedade está montada em cima do materialismo. Pessoalmente, você pode achar o que você quiser, você pode ir na religião que você quiser, pode ter suas crenças, pode fazer o que você quiser. Mas na hora que você vai trabalhar, que você vai pegar um metrô, você está debaixo do paradigma materialista. Na hora que você for no hospital e ficar esperando 5 horas para ser atendido, você está debaixo do paradigma materialista. Na hora que você for na escola e aprender um monte de coisa que não vai servir a nada, e que tudo está separado, está debaixo do paradigma materialista, e assim por diante. Isso já dá para perceber as tremendas implicações que tem. Não é? Isso vai afetar a sua saúde, seu dinheiro, seu emprego, seu relacionamento, vai afetar tudo. Então, como é que vai mudar isso no geral? Não é? Como é que você não vai sofrer as consequências desse paradigma? Só quando as demais pessoas entenderem isso. Você entende de mecânica quântica, ótimo. Então, pessoalmente, você vai ter como manobrar a sua realidade. Agora, e os demais? E quando você estiver sob cuidados de uma pessoa que acredita em partícula, que acredita que tudo é separado, que acredita na física do Newton, como é que faz? Aí você tem problema. Percebeu? Porque se na sua empresa, ou no seu trabalho, no seu emprego, a diretoria da empresa, o presidente da empresa, ele acredita na separação, você vai trabalhar 4 anos sem ter um aumento, sem ter um reconhecimento, sem ter nada. E você é uma pessoa extremamente importante na empresa e não tem o menor reconhecimento. Por quê? Você é você, eu sou eu. Não tem ligação nenhuma entre nós. Perceberam até onde vai? Tudo isso é física do Newton, está todo mundo separado. Então,
Pode-se jogar bomba atômica, pode-se fazer o que se quiser contra os outros, que não tem consequência. Só que tem o seguinte, a partir do momento que você entende o emaranhamento, que se correlacionou, passou a ter uma comunicação instantânea entre as partículas, que são ondas, a partir do momento que ele entrou nessa sala e assistiu essa palestra, eu e ele estamos correlacionados. Só de ter esse contato aqui. Ele me olhou, eu olhei. Não precisa pegar nele. Basta o observador olhar. Já colapsou a função de onda. Entenderam? Tudo que afetá-lo vai me afetar. E tudo que me afetar vai afetá-lo. Está correlacionado. Por quê? O que é um spin? É o momento angular dos átomos dele, das partículas. Perceberam? Das partículas subatômicas dele. Ele é formado de átomos, por incrível que pareça, tá? Nós também. Porque a gente, o ser humano gosta de pensar que tudo que é material, não, aí tem átomo, que dá para fazer a tal da química. Nós não. Nós não temos nada a ver com átomo. É justamente para não entender isso, que existe essa onda. Tem N experimentos, mas alguns são suficientes para você entender. Se tudo está conectado através de onda, lembra? A onda está em todos os lugares. Então, a onda dele, ele é uma estação de rádio, tá? Ele está emitindo. Dá para medir. Dá para medir isso em hertz. O famoso hertz lá. Kilohertz, megahertz, lembra? Rádio AM, kilohertz, FM, megahertz, satélite, gigahertz. Vocês acham que a onda dele está aqui? Quanto? Um metro aqui em volta dele só? Qual a diferença dele para o CD? Qual a diferença? O CD que vocês levam para casa, da ressonância. Não tem diferença. Não tem diferença. Unicamente não está gravada nele a informação que vocês pedem. Mas eu posso gravar nele. É meio complicado. Você vai ter que levá-lo para casa, tá? E todo dia de manhã você aperta ele para tocar. Percebem isso? Uma coisa leva a outra. Ele é um campo de ondas. Qualquer coisa que tenha uma onda, e tudo tem onda, tem uma informação intrínseca dentro, faz parte, é próprio daquilo. Tudo que é onda tem uma informação. Todo campo eletromagnético é energia e informação. Vamos voltar um pouquinho atrás. A fórmula do Einstein. Energia, né, mc ao quadrado. Tá. Significa o quê? Matéria igual a energia. Matéria igual energia. Você pode usar a matéria, a massa, ou energia. Foi isso que o Einstein descobriu. Teoria da relatividade. Muito bem. Na Segunda Guerra Mundial, chegou-se à conclusão que, pouco antes, que poderia ser usado a energia da bolinha de plutônio ou de urânio, que é o elemento que se usa para fazer bomba atômica. É mais fácil de separar os prótons e os nêutrons. Então, você tem uma bolinha lá de 3 quilos, assim. Tá. Qual é a opção melhor? Pegamos um avião, um B-29, o Enola Gay, voamos até Hiroshima, abre, soltamos a bolinha e ficamos torcendo para a bolinha cair na cabeça de um japonês. Matamos um japonês. Ridículo, né? Um gasto enorme para matar um japonês, atirando uma bolinha nele. Não era melhor usar a energia que está dentro da bolinha, de urânio ou de plutônio? Tanto faz. Tanto faz. Você pode jogar a bolinha e cair na cabeça, se tiver sorte, de um japonês, ou você pode soltar a energia parcialmente, porque só funcionou 14% da energia que tinha ali, que
segundo a tecnologia daquela época, mas você pode separar o próton do nêutron, faz assim, separa a força nuclear forte, que é aquilo que você vê como uma explosão, é simplesmente a força nuclear forte que foi libertada, que ela está unindo o próton e o nêutron, você liberta isso, como uma mesinha de bilhar, que bolinha bate na bolinha, libertou, mata 100 mil na hora. É aquela explosão que vocês viram, 6 mil graus centígrados. Ou você joga a bolinha, massa, ou você usa a energia, a onda que está na bolinha, na mesma bolinha. Pois é preciso explicar como se faz uma coisa dessa para as pessoas poderem entender qual a diferença de uma coisa para outra. No entanto, nós, a humanidade, continua tratando tudo que não seja guerra como bolinha, como partícula. Você pode resolver todos os problemas tratando a questão como onda, tá? Então vejam bem, massa igual energia. No caso do eletromagnetismo é energia igual informação. Energia igual informação. Então essa energia elétrica que chega até aqui, saindo lá de Itaipu, ela tem uma informação dentro dela. Não é usada. Só se usou a energia. Então, passou, entra ali na tomada, sai aqui na lâmpada, ela emite fótons, tá? E ilumina o ambiente. Mas e a informação que está vindo? Não significa nada, está sendo perdida, não é usada para nada. A informação que está nessa cadeira também não está sendo usada para nada. Só estamos usando a cadeira partícula. Perceberam? A cadeira bolinha, partícula. Tudo que existe no universo é pura informação. É só mudar o ângulo de visão da coisa. Ele tem um DNA. Precisamos dele para ver que ele é assim? Não. Nós só precisamos do, segundo a ciência atual, do DNA dele, que cabe num CD. Perceberam? Vai lá fazer, tira aí uma gota de saliva dele, leva lá no laboratório, eles fazem aquele mapeamento, já viram nos filmes, mapeamento de DNA, cabe num CD. Então, temos que levá-lo para algum lugar? Com 60, 80 quilos? Não. Leva um CD. Aliás, podemos mandar por e-mail. Ele. Do outro lado, pega esta informação, pega os átomos, pega os átomos lá na hora e forma a cópia dele. Vocês vão falar, é um clone? É um clone. Mas hoje já não se faz clone? Qual o problema? Hoje já se faz clone, só que se faz pelo método partícula. Tem que pegar uma célula, né? Aí tem que entrar no núcleo da célula para dividir, para criar a ovelha, para duplicar. Você está tratando como partícula. Lembra? Bolinha, partícula. Não dá para fazer isso com a onda dele? Claro, do mesmo jeito que se usou a onda para gerar a explosão de Hiroshima, se usa a onda dele. A onda dele tem toda a informação dele. Toda a informação dele está na onda dele. Não precisa do DNA dele. Perceberam o avanço que será isso? Não precisa do DNA dele. Não precisa o lado partícula dele. Nós só precisamos o lado onda. Parece ficção científica? Parece, né? Mas é pura física. Pura física. Da mesma maneira que se falasse de uma bomba atômica há 200, 300, 400 anos atrás, parecia ficção científica. Aliás, até 1939, em dezembro, ninguém acreditava que era possível separar o próton do nêutron. Foi a premência da guerra que fez o povo se mexer um pouquinho. Então, quando interessa, o avanço é enorme. Até aquele momento, não se mexia em nada de energia igual a massa. O Einstein já tinha feito isso há 30 anos atrás, 35 anos atrás, 40 anos atrás, e ninguém tinha dado a mínima para isso. Mas no momento em que o outro pode ter
a bolinha e usar a energia da bolinha, aí nós também temos que ter, certo? Aí todo mundo saiu atrás e em 2, 3 anos fez-se a bomba atômica. Rapidinho. Levou milhares e milhares e milhares de anos, né? 200 anos de dupla fenda. 200 anos de dupla fenda. Quando interessou, rapidinho, usar o conceito atômico para fazer uma arma. Então, é assim. E continua sendo assim. Agora, para a população em geral, esta informação não chega nunca. Por quê? Porque é do maior interesse se manter o paradigma materialista vigente. Não pode se mexer em nada, certo? Isso afeta muitos interesses. Então não se pode mexer em coisa alguma. O povo tem que continuar acreditando que não existe átomo, não existe onda, não existe informação. Informação é só o que tem rádio e televisão, que pode ser transferido aí, né? A onda do rádio e da televisão, ela está portando um código que é colocado nela. Não é essa informação que eu estou falando. A informação que eu estou falando é intrínseca ao campo eletromagnético. Ele já tem a informação dele. Tudo que ele pensa já está gravado nesse campo eletromagnético. Tudo que ele sente já está gravado no campo eletromagnético. Ah, não sabemos como tirar isso dele. Ah, isso é outra história. Isso é outra história. Ok? Hoje em dia, você já pega uma Científica América, uma revista, e lá mostra o seguinte. Era uma discussão de 50 anos atrás. Agora já sai na revista. Que a informação do livro continua existindo nas cinzas do livro queimado e na fumaça do livro queimado. Saiu na revista Científica América de outubro ou novembro do ano passado. Já sai numa revista de física. Perceberam a diferença? Só que 50 anos atrás era uma tremenda discussão. Agora já sabem que está lá a informação. Não sabem como acessar a informação. É outra história, mas ela está lá. Agora, qual a diferença de um livro queimado para ele Vivinho da Silva, como está aqui? Não tem diferença nenhuma. O livro tem um campo eletromagnético e ele também tem um. Pronto. A informação do livro está nas cinzas do livro, ou na fumaça, ou, na verdade, está no campo eletromagnético do livro, e a dele está no campo que ele emite permanentemente. Isso não muda tudo? Isso muda completamente toda a sociedade, toda a organização, toda a filosofia, toda a economia, literalmente tudo. Com uma determinada frequência, a frequência contém a informação, o campo eletromagnético ele vibra, certo? Cada frequência tem a sua utilidade. Com esta frequência você pode transferir qualquer tipo de informação que você queira para quantas pessoas você quiser. Se você tem um satélite, você manda uma informação para um país inteiro, um continente inteiro, o que você quiser. Tudo é frequência, tudo é onda, tudo é informação. Pode ser personalizado, como eu faço, quando vocês recebem o CD, aí é só você, ou isso pode ser feito de maneira a abarcar uma população inteira, da maneira que se quiser. Infinitas possibilidades, como se fala em mecânica quântica. Ok. Então, vamos dar uma parada nesse assunto. Vamos falar de outro, porque tudo isso está correlacionado. Lembra o pote? O pote ainda está lá vazio, né? Ok. Vamos supor que você queira encher esse pote com relacionamentos afetivos. Outra dificuldade tremenda, certo? Porque tudo está difícil no planeta Terra. Por quê? Porque o paradigma não é entendido. O paradigma vigente é materialista, portanto, não funciona, porque a realidade não é material, a realidade é uma onda, e você está tentando tratar como matéria, então esquece que não vai funcionar nunca. Muito bem. Em relacionamentos, existe uma regrinha, uma lei muito simples.
E essa questão se estende a todos os demais campos da sua vida. Tudo é atração, lembra? Campo eletromagnético, eletro manda magnético, atrai. Então você atrai aquilo exatamente que você é. Aquilo que você atrai. É uma somatória. Mental, emocional, físico, espiritual, pega a frequência de tudo isso aí, soma, divide, acha uma média. É uma assinatura que é eletromagnética. Isso que você emite é isso que volta. Sempre. Inevitavelmente. Ok, mas você é um. Os orientais entenderam esse conceito já há muito tempo. Mas no Ocidente isso é grego, como se fala. Em relacionamento existe uma coisa chamada Yin e Yang. Polo negativo, polo positivo. Tem nada a ver com julgamentos morais, éticos. O cara é negativo, o cara é positivo. Esquece isso. Nós estamos falando de física, tá? Polaridade. Então você tem o Yin, que é o aspecto feminino, e o Yang, que é o aspecto masculino. Sempre está debaixo disso. Todos nós temos as duas polaridades. Todos nós. Não... Infelizmente, a maior parte não tem isso equilibrado. Então você pode estar mais Yang ou mais Yin. Então você sozinho tem uma disfunção, digamos assim. Porque o seu ímã pessoal, o seu campo, ele fica capenga para atrair aquilo que você deseja. Se você estiver, vamos dizer, bem, quase equilibrado, fica muito fácil atrair. Porque aí o que acontece? Você tem um campo magnético enorme, que o povo chama de magnetismo pessoal, carisma, personalidade, presença. Em física seria o quê? O sujeito tem um equilíbrio, Yin e Yang, quase perfeito. Se ele tem o Yin e Yang equilibrados, ele teria próton e elétron, lembra? Do átomo? Então ele tem um campo. Se ele for Yang demais, ele não tem campo. Porque se você teria só próton, seria monopolo, isso não existe. Ou só elétron, também. Perceberam? Não funciona, então você não consegue atrair nada que você quer, dinheiro, saúde, relacionamento, trabalho, etc, etc. Então é preciso estar equilibrado, centrado, Yang e Yin, perfeito, aí você sozinho, você tem um campo gigantesco, você atrai. Bom, isso você vai contar nos dedos as pessoas que já chegaram nessa situação. Dificilmente... sem entender o conceito e sem se trabalhar muito, ninguém chega nisso. Isso é fruto de uma enorme evolução. Leva tempo para chegar numa coisa dessa. Tá. Como é que a natureza, como é que o universo resolveu essa questão? Porque você sozinho é difícil. Junta-se um ser Yang com um ser Yin. Todos os dois têm Yin e Yang. Mas a proporção pode ser 99 Yang e 1% Yin numa pessoa. Ou pode ser 80 Yin e 20 Yang em outra. Já viram? Isso não dá campo. Está tudo capenga. Nós estamos falando de uma pessoa. Tá bom. Então, procura-se um relacionamento. Tem que achar alguém que possa complementar isto, Yin e Yang, possa juntar, ser complementar, para formar o quê? Um campo eletromagnético. Para formar um campo eletromagnético. Isso significa, veja a parte prática da coisa, quando está tudo bem, entre duas pessoas que estão tendo um relacionamento, Yin e Yang, há um campo
pode ser enorme, tudo é atraído. Então tem prosperidade, tem saúde, crescem, ganham, compram, vai tudo bem, maravilha. Tem o yin e yang funcionando. Assim, não assim, tá? Assim. Complementou, cria o campo eletromagnético em volta das duas pessoas e atrai tudo. Então tudo vai bem, tudo corre tranquilamente. Fácil. Tudo fácil. Só que isso não é o normal, isso não é o comum. O comum, qual que é o comum hoje em dia? Assim, sozinho. Não acha ninguém para formar um campo. Vocês que fazem a ressonância têm mais facilidade nisso, porque a ressonância por si só, ela vai transferir yin e yang suficiente para equilibrar. Lembra que eu falo? Está centrado, está equilibrado. Então, mais cedo ou mais tarde, depois de um certo tempo, você recebeu tanta informação yang, tanta informação yin, que você centra e equilibra. E aí você sozinho começa a progredir. Isso dá para vocês perceberem. Mas excetuando vocês que fazem a ressonância, como é que fica a população que não entende esse conceito? Fica literalmente impossível, porque se não tiver yin e yang, não há campo. E sem campo, não há atração de nada. Então vocês vejam, só isso aí mostra a questão da onda, que são duas ondas que estão se conectando para formar esse campo. Isso é a chave dos relacionamentos. Se você não tiver alguém que complementa o seu yang ou seu yin corretamente, esquece que é impossível isto funcionar. No relacionamento, forçosamente, você atrai um yang ou um yin. Dois yang não darão certo como relacionamento nunca. Mal e porcamente poderão ser sócios. E olhe lá. Porque até numa sociedade comercial, isso influi. Fica capenga. Se você tem dois yang, não forma campo. Os relacionamentos só dão certo se forem complementares. Não pode ser antagônico. Se for antagônico, como é que faz? Esta semana mesmo, eu atendi uma pessoa que um gosta de balada, o outro não gosta de balada. Como é que vai funcionar isso aí? Impossível. Percebem? Não é lógico isso? Não são complementares. Semelhante atrai semelhante. Isso em termos de frequência. Porque tem que existir harmonia. Você não vai atrair o oposto seu, inimigo. Você tem que atrair um semelhante. Mas esse é semelhante, não é igual. Esse semelhante vai ter que ser complementar, porque senão não vai formar campo. Você pode ter uma sociedade, dois yin ou dois yang. Com sociedade comercial. Como é o relacionamento dessas duas pessoas? Eles têm alguém yang? Os dois têm alguém yang complementar que está funcionando? Então, tem um campo aqui funcionando, tem outro campo aqui. Então, esses dois estão atraindo. Claro, esse atrai com esse e esse atrai com esse, certo? Então, eles já estão atraindo. Então, se você tiver dois sócios que têm campo formado com outras pessoas, lógico, a sociedade funciona. Mas funciona porque os dois têm campo. Então, um já está atraindo, tudo ok, o outro também, então eles podem se juntar e somar os esforços. Até aí está ok.
O campo tem que ser relacionamento, ó, afetivo. Porque, senão não vai formar imã. Vocês veem que relacionamento irmão, pai com filho, e filha, e mãe, o que acontece nas famílias? Você vê o que acontece dentro das famílias, certo? Então, é muito complicado. Isso significa que, raramente, dentro de uma família, tem uma harmonia yin yang qualquer. Porque, geralmente, as pessoas que têm problemas entre si, pelo menos uma delas, nasce dentro da família. Se nós não nos entendemos, como que eu vou chegar a um acordo pacífico com você se eu não tiver contato com você? Você nasce na China, eu nasço no Brasil. Nunca vou te conhecer. Nenhum problema. Nem para você, nem para mim. O problema torna-se eterno. Nunca a nossa querela vai ser resolvida. Como que pode ser feito isso? A única maneira é nós sermos pai, filho, irmãos, irmã, mãe, alguma coisa assim. Alguma combinação tem que ser feita para que nós tenhamos contato de qualquer maneira e que não possa ser dissolvido. Aí vai ter que se achar uma forma de pacificar nós dois. É por essa razão que os problemas estão dentro das famílias. Porque se fosse estranho, a gente nunca veria mais na vida e está tudo certo. Já imaginaram se a gente tivesse que analisar um relacionamento, um pretendente, toda a informação que ele tem, analisar racionalmente, pegar os dados lá e conferir? Não dá. Esse cálculo de trilhões de coisas é feito inconscientemente, porque o cérebro, ele é um holograma, ele é holográfico, ele trabalha, ele não é linear, ele analisa tudo simultaneamente. Bateu o olho, 15 segundos, você já sabe se interessa ou não interessa. Quer dizer, tem uma energia complementar possível ou não. O yin yang está batendo ou não está batendo. Quando você bate o olho numa pessoa, você já sente isso. A gente chama isso de quê? Simpatia? Antipatia, simpatia. É o nome que se dá, né, em termos, vamos dizer, psicologia da coisa. Mas em termos de física, só de bater o olho, a onda, porque quando você bate o olho, o que acontece? A onda eletromagnética dele entra em mim através dos olhos. Tudo que nós enxergamos são ondas eletromagnéticas que entram nos olhos, até o nervo óptico, ele transporta essa informação até o cérebro, ele faz um monte de algoritmos e decodifica essa realidade. A gente só enxerga ondas eletromagnéticas, só ouve ondas eletromagnéticas, em hertz, tá? Lembra o cachorro de 20 a 20 mil hertz? O cachorro escuta mais que nós. Por quê? Porque o nosso ouvido está programado para só reconhecer 20 Hz até 20 mil Hz, ciclos por segundo. E o do cachorro está programado para mais que isso. Diferença de DNA. O código dele é diferente do nosso. Só isso. Então, a onda dele penetra em mim através dos olhos, faço todos os cálculos, aí o cérebro já chega a uma conclusão. Porque a onda que entrou em mim não tem toda a informação dele. Lembra? Volta atrás um pouquinho. Toda a informação dele está na onda dele. Eu não preciso saber profissão, currículo. Eu não tenho que saber isso. Isso é depois. Isso é detalhe. Eu preciso saber o global da onda dele, se é compatível com a minha onda. É isso que o cérebro faz quando você olha uma pessoa e acha interessante ou não acha interessante, nos primeiros 15 segundos. Na verdade é menos que isso, né? Em 3 segundos, você batendo o olho, você já sabe se é ou não é. É que 3 segundos é muito rápido. Para você poder chegar a uma conclusão analítica de que interessa conversar com essa pessoa para fins de relacionamento ou não, leva os 15 segundos. Porque isso aí é a taxa de processamento cerebral que é muito lento.
Mas a análise da pessoa é em bilionésimo de segundo. Bateu o olho, captou a onda, processou tudo isso, já sabe quem é quem. Aí você sente aversão ou simpatia. É isso. À medida que você foi aprofundando o nível de análise da onda do outro, novas informações foram surgindo. É só essa questão do aprofundamento. Mas, normalmente, a intuição está certa. Quando você olha e não sente bem,